Rapaz. Aqui, ó, é o índice para segundo voto, né? Pra vocês entenderem, quando você pergunta qual é o segundo voto que vocês têm. Cara, o Ben Mendes já tá tecnicamente empatado. Ele tá empatado com o Rodrigo Pacheco, que é do PSD, foi presidente do Senado. E como segundo voto, ele tá na frente do Matheus Simões e do Gabriel Azevedo. Gabriel Azevedo foi presidente da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, foi candidato a prefeito de Belo Horizonte. E o Matheus Simões é o atual governador de Minas. Né? É bizarro. Então, eu fico muito feliz porque foram várias escolhas de pessoas, de várias lideranças que se juntaram ao nosso grupo, tá? E aí, cara, o que vocês olham pra cenário de Brasil? Há um derretimento claro, oriundo do governo Lula. O governo Lula não tá passando por um momento bom. O Lula voltou a fazer aparições públicas e o Sidônio tá participando dessas aparições públicas e não tá indo bem. Eu até gravei um vídeo, até foi bem o vídeo, passou de 500 mil de views, né? É um vídeo em que eu tratava ali de uma ida dele em um desses eventos em que uma mulher cobrou o emprego dele. Ele ficou falando de emprego de maneira genérica, falou de Pix, ficava lá o Sidônio soprando do Pix. Tá numa situação ruim. E aí finalmente estão começando a falar em substituir o Lula. E caso o Lula não se mostre viável, ele ser substituído pelo Haddad nas eleições. E paralelamente o Haddad já está em campanha para o governo do estado de São Paulo, produzindo muito conteúdo. Eu tomei o cuidado de checar se o conteúdo que ele está produzindo é local ou nacional. E eu reparei que o conteúdo que ele está produzindo é um conteúdo essencialmente paulista. Portanto, ele está focado ainda no governo de São Paulo, mas eu tendo a querer que há uma chance bem concreta do Haddad concorrer à presidência da República, tá? O que vai determinar se será o Lula ou será o Haddad? Vai vir uma batelada de ataques contra o Flávio Bolsonaro, ataques que não são apenas midiáticos, mas ataques jurídicos, tá? Vai estourar muita coisa, e não é que tadinho do Flávio, foi alvo do ataque do PT, não. Ataques reais, oriundos de um problema real. E eles vão ver. Se o Flávio cai, eles substituem, eles mantêm o Lula. Se o Flávio não cai, eles substituem. Mas agora tem esse novo elemento, que é o Renan, né? Sou eu, no caso, que tô num processo de subida. Se manter essa curva de subida, assim, rapidamente eu vou alcançar os 10%. E aí surgiram agora novas candidaturas, então colocaram o Cabo Daciolo no pleito, né? Eu não sei se colocaram, ou se os partidos só querem colocar alguém na mesa para poder pleitear alguma coisa, ou se só querem lançar eles, e botaram o Augusto Cury, que é um escritor acho que de autoajuda, é um best-seller aí, tem muitos seguidores nas redes sociais, não conheço nada do que seria a plataforma dele, então não vou falar nem bem nem mal, tá? O Daciolo, mesma coisa, então, foi um personagem folclórico na eleição de 2018, mas eu acho que isso irá sim nos atrapalhar nas próximas pesquisas, porque nesse voto, né, pelo novo, por alguém que pinte, você, né, acaba dispersando. Então, por mais que eu acho que o Zema vai deixar de ser candidato, e por mais que eu acho que o Caiado não dura com essa candidatura, esses outros nomes aparecem para você ficar dissipando a vontade do eleitor. É do jogo, não vou ficar aqui reclamando de nada, tá? Prosseguir. Então esse é o cenário que a gente tá construindo, tá? Um cenário que envolve novos players. É um cenário que vai envolver também a construção de plataformas alternativas ao bolsonarismo e ao lulismo. E nesse cenário de plataformas alternativas a gente é de longe a que está mais bem desenvolvida, simplesmente porque a gente se propõe a fazer isso. Eu não sei se enfim, não dá pra falar que os partidos lá do Daciolo, etc, estão fazendo isso, mas dá pra falar que é o jogo como é que tá. A Marta Miriam Perim falou: Renan, boa, estou comprando seus sapatos, tem preferência de cor? Por favor, se corresponder agora. Preto ou marrom? Preto ou marrom? Não. Acho que a candidata do PL será Michele. Flávio amarelar. Não, eu não acho que a candidata será Michele. O João Amorim falou: a turma 40 mais está com Bolsonaro / Lula por pautas moralistas e ideológicas. Por que não um pacote de propostas que traga melhor a realidade? Cara, as nossas propostas, elas atingem diretamente esse público no ponto mais essencial que preocupa eles, que hoje é a segurança pública, inclusive combate à corrupção. O que essas pessoas têm um recall da última eleição. O Flávio e o Lula são os nomes top of mind na cabeça das pessoas mais velhas. As pessoas mais abertas para novidades em qualquer área são as pessoas mais jovens. O nosso cérebro, galera, até o pessoal fala muito de rewire,
que é você reamarrar o seu cérebro, né? Você reorganizar os neurônios, porque a gente cria circuitos de pensamento. Conforme o tempo passa, por que a gente se torna repetitivo? Já viu aquela coisa, quando você fica velho, você fala sempre as mesmas histórias, você fica cheio de manias. O que é ficar cheio de manias? Você começa a repetir certos circuitos mentais, e aí você começa a ter os comportamentos iguais, vontades iguais, opiniões iguais, você fica preso. Então ficar velho, em grande medida, o que é ficar velho de cabeça? É você ficar preso nesses circuitos repetitivos e não se abrir mais para o novo, não inovar em nada, não ter pensamento divergente, se deixa de ficar criativo. Então o que é ter um cérebro jovem, que é o cérebro de uma criança? É ficar o tempo todo criando novas ligações no cérebro, ficar especulando coisas novas, coisas diferentes. Então, isso aqui é uma lição para, né, sempre estar se rejuvenescendo. Agora, o cérebro do jovem é aberto ao novo, enquanto o cérebro das pessoas mais velhas, como ele vai, né, tô botando uma aspas aqui, calcificando, ele vai ficando preso em certas conexões neurais mais antigas, ele vai, né, ele vai ficando meio lento, né? Lento não, ele fica pouco criativo. Então essa pessoa, ela demora mais para se abrir ao novo, enquanto que as pessoas mais novas estão abertas ao novo. O Lucas Peixoto disse, Renan tá meio aéreo. Sim, estou muito aéreo. Estou muito cansado. Estou muito cansado. E isso tem um efeito na cabeça, cara. Você começa a ficar, só de falar assim, isso já me dá Cadê o Super Coffee? Eu já tomei, cara. Não vou ficar tomando tanto Super Coffee não, porque também você fica muito acelerado. Também não, sem nem a pau. Então, né, voltando, eu tô cansadão mesmo. Do que eu tava falando mesmo, Riso? Dos mais velhos, tá? Essa questão dos mais velhos é uma questão ainda a se resolver, tá? Eu não quero me abrir para o novo. Não, partido não, se abra para a missão, né? Renan Saploski, eu sei qual livro você tá falando. Outros temas que estão rodando aí, tá? Tem o tema da briga do bolsonarismo, né? A briga interna do bolsonarismo, que eu acho que é uma coisa que... comente. Eu não quero comentar mais nada desses caras, porque agora eu sou pré-candidato à presidência e eu tenho que tirar um pouco a mente do analista e entrar um pouco a mente do pré-candidato. É óbvio que essa briga nos beneficia, mas eu não comentarei, não é porque eu tô sendo oportunista, é porque essa briga era inevitável. E na verdade nós fomos muito bonzinhos nessa briga. A gente meio que avisou a família Bolsonaro de que eles tomariam uma tongada dessa galera já há alguns anos. Agora, eles são viciados em errar. Eles são viciados em atrair oportunistas. Vamos lembrar, o Pablo Marçal concorreu a prefeito de São Paulo e foi até o Bolsonaro pegar aquela medalha de imbrochável. Ou seja, os caras premiam, eles dão certificados de idoneidade bolsonarista pros caras que vão apunhalar eles. Mesma coisa com a turma do Nicolas, etc. É óbvio que os caras estão fazendo isso. E ainda vira uma coisa muito ruim, que é os caras não conseguirem sequer reagir. Então o Eduardo tentou reagir lá, o Nicolas, e aí ele toma bronca do Rodrigo Constantino. Então fica uma... Mas assim, isso é inevitável. O que a turma do Nicolas gostaria, no fundo, é que o Flávio não ganhasse a eleição. Se o Flávio ganhar a eleição, eles vão ficar amarrados ali. Eles gostariam que o Flávio não ganhasse a eleição, que aí a família fosse substituída e aí novas lideranças surgissem. É isso. E eles iam, né, só fingir que nada tá acontecendo. É que tá no cenário também, Renan. Se o Flávio perde a eleição, o nicolismo assume o bolsonarismo. Sim. Se o Flávio ganha a eleição, o Flávio vai pra cima deles. É lógico. É uma guerra inevitável. A guerra só se tornou também inevitável porque permitiram dentro da família Bolsonaro que o Nicolas chegasse a um tamanho que chegou fazendo o que ele faz ali dentro. Sim. A gente tira as pessoas, o cara que quer bolsonarizar, o cara sai fora, ou não aguenta ficar aqui dentro, né? Ou trai a gente, como tantos fazem, entendeu? Mas o nosso grupo político é um grupo coeso. O que você acha do Renan como futuro presidente do Brasil? Vamos espalhar as notícias para todos. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para juntos batermos a meta de 1000 inscritos. Obrigado e nos vemos no próximo vídeo.